Vamos lá. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre um incidente grave no Mar Báltico, quando um navio chinês, recém-saído de um porto na Rússia e capitaneado por um oficial russo, alegadamente cortou dois importantes cabos submarinos. Tratou O submarino chinês cortou alegadamente? Onde que saiu essa notícia que ninguém tá sabendo disso aí? Que eu sei que os cabos foram rompidos, mas não... se de sabotagem ou apenas de um acidente. E se ainda não está inscrito no cavidade e poucas horas a ilha sueca de Gotland foi severamente danificado. E poucas horas depois, um segundo cabo crucial, o Sea Lion 1, que conecta diretamente a Finlândia à Alemanha, também sofreu uma interrupção grave. Esses eventos ocorreram em áreas estratégicas e foram percebidos rapidamente por operadores regionais, como a Telia Lituânia e a estatal finlandesa Cinia. Mas é claro que se você cortou o cabo de internet, você ficou sem internet na hora. Claro que eles vão saber na hora que tá com algum problema. E com a tecnologia que nós temos também, você consegue até achar o ponto exato onde que foi cortado. A importância desses cabos não pode ser subestimada. O Sea Lion 1, por exemplo, é a única conexão direta entre a Finlândia e o centro da Europa. Enquanto isso, o cabo entre Gotland e a Lituânia é responsável por cerca de 1/3 da capacidade de internet do país báltico. Apesar de haver rotas alternativas para minimizar os impactos, o simbolismo desses ataques é tão potente quanto os seus efeitos técnicos. Mas a questão que rapidamente emergiu foi: o que causou essas rupturas? O que causou ou quem arrebentou? Porque você já falou que foi os chineses. Ué, vamos ver quem vai falar, né? Autoridades regionais, incluindo a Suécia e a Alemanha, descartaram a possibilidade de acidentes naturais ou erros humanos comuns, como âncoras mal posicionadas. Ao invés disso, a hipótese de sabotagem ganhou força. Antes de explorarmos quem pode estar por trás desses incidentes, Mas você acabou de falar que foi os chineses que passaram com o navio aí, ó. Mas como assim? Por isso que eu falo pra você, ó, esse canal aqui é um canal de análise técnica e com um pensamento crítico. Ele acabou de falar no comecinho do vídeo. Chineses, passou com o submarino. Foi um acidente ou foi de propósito? Agora estão tentando descobrir quem que foi. precisamos entender por que esses cabos são tão importantes. Mais de 95% das comunicações globais viajam por cabos submarinos, e não estamos falando apenas de mensagens de texto, vídeo ou chamadas. Transações financeiras, informações governamentais confidenciais e até operações militares dependem dessas linhas submarinas. Os cabos submarinos são verdadeiros milagres da engenharia. Cada um deles é cuidadosamente instalado por navios especializados que posicionam as fibras óticas no fundo do mar com precisão milimétrica. Esses cabos são protegidos por várias camadas de materiais para resistir à pressão, corrosão, correntes marítimas e até predadores marinhos. No entanto, mesmo com essas proteções, eles permanecem vulneráveis a sabotagens deliberadas, especialmente em áreas estratégicas como o Mar Báltico. No caso dos incidentes recentes, O que diga é o Nord Stream 2, né? E cortaram, explodiram, né? Que eu ligava o gás russo até a Alemanha, né? O que me diz é isso aí, né? E outra coisa que nenhum país, principalmente os Estados Unidos, barrou a investigação de quem poderia ter feito o rompimento dos gasodutos. a investigação inicial indicou que os cortes foram feitos em locais bem específicos, o que sugere o uso de equipamentos avançados, como drones submersíveis ou submarinos. Esse nível de sofisticação aponta para atores estatais ou grupos bem financiados, levantando a questão de uma possível guerra híbrida em andamento. O Mar Báltico não é apenas uma rota comercial. Empresas estatais ou empresas particulares super bem pagas. Pode ser uma guerra híbrida. Ei, meu Deus do céu, é tudo. Pode ser, será, talvez, quem sabe. Comercial importante, mas também um palco de intensas disputas geopolíticas. Desde a adesão da Finlândia e da Suécia à OTAN, o equilíbrio de poder na região mudou profundamente.
Esses países, tradicionalmente neutros, reforçaram a presença da aliança militar no flanco oriental da Europa, o que não foi bem recebido por Moscou. 3 erros básicos que todo trader iniciante comete, que custam muito dinheiro. Historicamente, a Rússia tem investido pesado em sua infraestrutura militar e estratégica na região, incluindo a Frota do Báltico e a GUG, uma unidade secreta dedicada à pesquisa em águas profundas e à sabotagem de infraestrutura. Se é uma unidade secreta, como é que você sabe que existe? Crítica. Essa unidade, formalmente chamada de Diretoria Principal de Pesquisa em Águas Profundas, é famosa por operar submarinos, drones e navios de pesquisa que podem mapear e potencialmente danificar cabos submarinos. Não é coincidência que, nos últimos anos, a Rússia tenha intensificado atividades suspeitas no Ártico e no Báltico, muitas vezes monitorando cabos e oleodutos. Em 2022, explosões nos gasodutos Nord Stream, também no Báltico, demonstraram como essa infraestrutura vital pode ser usada como ferramenta de pressão política. Enquanto as investigações continuam, há um debate intenso sobre se esses incidentes foram de fato sabotagens ou acidentes. Autoridades suecas e finlandesas abriram inquéritos criminais apontando para possíveis atos deliberados. A Alemanha também se pronunciou, com o ministro da Defesa, Boris Pistorius, afirmando que ninguém acredita que esses cabos foram cortados por acidente. Por outro lado, há vozes que pedem cautela. Alguns analistas, citando dados de rastreamento de navios, sugerem que uma âncora arrastada poderia ter causado os danos. Mas se foi uma âncora arrastando ela, o cabo se moveu muito. Tem que explicar melhor como é que foi esse rompimento desses cabos. E foi cortado? Puxaram eles? Como é que foi o esquema aí? É muito lero-lero pro meu gosto. No entanto, é importante destacar que isso não explica a precisão dos cortes e a escolha dos alvos. Além disso, um padrão começa a emergir. Desde ataques cibernéticos até explosões em infraestruturas críticas como o Nord Stream, há uma sensação crescente de que estamos testemunhando uma campanha coordenada de guerra híbrida. Uma estratégia que combina ataques físicos, cibernéticos e psicológicos para desestabilizar adversários. A suspeita natural recai sobre a Rússia, que tem sido acusada de uma série de atos semelhantes. A guerra híbrida é uma ferramenta bem conhecida do Kremlin que busca desestabilizar o Ocidente. Sim, é do Kremlin, sim. Confia que foi do Kremlin. Confia. As revoluções coloridas que aconteceram no Egito foi do Kremlin. Sim. Sim. O Brexit foi do Kremlin, sim. É tudo do Kremlin. Meu Deus do céu, sabe? Se a CIA é o maior é o país que mais ingere esse tipo de revolução no mundo aí. Vem falar que é os russos. Naquela entrevista que o Putin deu pro aquele americano que era da Fox lá, o Carson, ele falou assim, olha, o que nós temos aqui não é nada em comparação com o que o Ocidente, os Estados Unidos tem de desinformação e de guerra híbrida. É muito grande, é gigantesco. O negócio foi tão feio que uma das maiores que teve, que foi uma catástrofe, foi da Líbia. Onde que o Gaddafi foi enforcado ele. Aquele negócio foi guerra híbrida. A saída da Inglaterra da União Europeia, guerra híbrida também. Desinformação total. O Steve Bannon afirmou isso aí. Agora ele fala que é o do Kremlin. E diz aonde que tem uma mão do Kremlin. Um lugar que ele fez uma revolução colorida. Ocidente sem cruzar a linha vermelha de uma guerra convencional. Essa abordagem permite que Moscou negue envolvimento direto, enquanto promove um clima de medo e incerteza. Reforçando essa suspeita está a apreensão de um navio chinês, o Yipeng 3, capitaneado por um oficial russo e que passou exatamente pelas áreas onde os cabos foram cortados. O navio, que tinha zarpado de um porto na Rússia, foi apreendido pela Marinha dinamarquesa para investigar a sua alegada participação no caso.
Rod Thornton, especialista em defesa do King's College London, apontou que a sabotagem dos cabos submarinos pode ser interpretada como um tiro de aviso. Em outras palavras, o objetivo não é causar danos irreparáveis, mas enviar uma mensagem clara de que a infraestrutura crítica está ao alcance de atores mal intencionados. Essa estratégia de negação plausível tem sido usada pela Rússia em múltiplas ocasiões, desde o envio dos famosos Homens Verdes para a Crimeia em 2014, quando Putin negou que estivesse invadindo a região ucraniana, até ataques cibernéticos em larga escala contra instituições europeias. Esses incidentes levaram a uma reação imediata de governos europeus. Na Suécia, milhões de cidadãos receberam panfletos com orientações sobre como agir em caso de guerra ou de crise. A Finlândia reforçou a sua vigilância marítima, enquanto a OTAN intensificou as suas patrulhas na região do Báltico. Ei, fala da Suécia, da Finlândia, para que quem que são na fila do pão? Não tem nem população, só. A Rússia tem o maior arsenal nuclear do mundo, tem mísseis hipersônicos. Que adianta ter meia dúzia de barquinho aí, Báltico. Além disso, a União Europeia está considerando novas medidas para proteger a sua infraestrutura crítica. Desde 2023, Bruxelas tem discutido a criação de uma força-tarefa dedicada a monitorar cabos submarinos e oleodutos. Mas a implementação dessas iniciativas tem sido lenta devido a questões orçamentárias e políticas. Uma das lições mais importantes desses eventos é que a segurança da infraestrutura não é apenas uma questão militar. Empresas privadas, que operam a maioria dos cabos submarinos, também precisam adotar medidas mais rigorosas de proteção e monitoramento. Os eventos no Mar Báltico são um lembrete de que a guerra moderna não se limita aos campos de batalha tradicionais. À medida que a tecnologia avança, novos domínios, como o espaço cibernético e as profundezas dos oceanos... Mas isso sempre ocorreu no mundo inteiro. Propaganda de jornais, claro, tudo bem. Não tinha a tecnologia que nós temos, mas sempre teve essa patifaria de mentira aí, ó. Derrubar torre elétrica, estação de rádio, implantar notícia falsa em jornais. Sempre ocorreu isso. Só que os métodos não mudaram muito. O que eu tô falando do método? A receita de bolo é a mesma. O que tem hoje são as diferenças de tecnologia. Hoje, em vez de você imprimir o jornal, você joga na internet. Ah, mas é a propagação maior. E antigamente o cara pegava... Esse negócio também de saber ler também, não era que todo mundo sabia ler também, nem que todo mundo tinha jornal também, não. Tinha um, ia lá, comprava o jornal, lia e passava para o outro. Esse também era um serviço de desinformação. E segundo, infraestrutura, ponte, estação de rádio, correio, sempre foi alvo também, sempre foi alvo. Então, o que mudou é que está mais sofisticado hoje as coisas, então você tem mais campo para você poder atuar. Mas não quer dizer que mudou muito, não. É só dar uma lida na história, ler algum livro de histórias aí, alguns 2, 3 aí, que aprofundam como é que foi as guerras antes de começar elas, você vai ver como é que era. Se tornam campos de batalha. O desafio para as nações será encontrar maneiras de proteger as suas infraestruturas críticas contra ameaças crescentes. Isso inclui o desenvolvimento de tecnologias de monitoramento subaquático, a cooperação internacional e, talvez mais importante, a capacidade de responder rapidamente a ataques sem escalar conflitos de forma descontrolada. E se É isso aí, pessoal.